Deus, né? Só tirar um negócio aqui. Ok. Ok, gente. Amém a todos. Bom dia. Iniciando mais, retomando, né? Mais esse estudo aqui das parábolas e continuando. Tiago já está aí. Amém, Tiago. Glória a Deus. Ângela, som bom. Então vamos orar. Pai querido, nós queremos mais uma vez colocar diante de Ti esse estudo, que é a Tua palavra, que já é abençoado, mas pedimos que ela seja bênção nas nossas vidas. Tome conta de cada coração nesse dia, Senhor. Tome conta da nação brasileira, toda essa inquietação, tudo aquilo de angústia que está no nosso coração e de clamor que tem sido feito. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar a Tua soberania. Nós queremos declarar que o Senhor está e tem o controle de todas as coisas. É esse reconhecimento que precisa e deve nos trazer paz e a segurança de que o Teu controle é o melhor para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amados? Retomando, né? Hoje estudando já essa palavra 18ª, hein? Bastante coisa aqui, graças a Deus, né? Parábola do servo infiel. Essa é uma parábola um pouco difícil de entender e nós vamos caminhar com ela, ok? Tá, vamos lá então. Depois de ensinar as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, Salvador, né? Jesus ensinou a seus discípulos a parábola do mordomo infiel. Em algumas versões está mordomo infiel, outras está servo infiel. Eu optei por colocar uma das também que aceita administrador infiel. E essa é uma parábola um pouco difícil, nós já vamos adiantando essa frase, porque ela dá a entender que Jesus está elogiando, num primeiro momento, a trapaça. E é isso que eu e você precisamos entender, o que Jesus está querendo fazer, apesar de que até hoje ninguém consegue ter uma resposta pontual sobre por que ter contado essa parábola nesse momento, né, dessa maneira. Então, o que eu reuni aqui foram todos os comentários que eu tenho acesso e um resumo do que poderia ser ou a intenção, né, que estaria por detrás dessa frase toda de Jesus, tá bom? Então, o mordomo é alguém que administra os negócios, dinheiro ou propriedade de uma pessoa. Talvez por isso que a expressão servo, mordomo ou administrador, ela pode ser aceita, porque a própria conexão da palavra servo, que é doulos em grego, ela já tem a conexão daquele que zela, daquele que cuida, né? Quando o Senhor fala que nós somos servo dele, é como se ele estivesse falando para nós cuidarmos das coisas dele. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, vai entender isso e fala que nós somos embaixadores. Ao cuidar das coisas deles, nós representamos ele no mundo. Ontem à noite eu falei num congresso de adolescentes da UMADUC e eu falei exatamente sobre isso, né? O que é ser adolescente nesses dias, diante de tantas crises, diante de tantas situações. E entre muitos assuntos que eu falei ontem, porque eu trabalhei o tema, duas palavras no hebraico, né? Sobre estilo de vida, né? Estilo de vida, que é a palavra shevat, né? Que é como você tem esse estilo de vida como adolescente, e a palavra maos, que significa ser acolhido por Deus. Então eu trabalhei essas questões, mas uma das coisas que eu falei é exatamente isso, tá? Que nós precisamos entender, e eu falei para aquele grupo, né, que eles serão e são a próxima geração. E qual que é a oferta, né, que eles vão dar para as pessoas? Eu falei que a melhor coisa é começar a ser mordomo nas pequenas coisas, porque o próprio Senhor Jesus, e nós não vamos chegar lá, talvez no mês que vem de continuidade, mas ele fala assim, fosse fiel no pouco e no muito, eu irei te abençoar. Tá? Que na realidade é considerado por muitos autores, comentaristas, já uma outra parábola, mas ela é quase que um sermão dentro dessa parábola. Por isso que eu vou ver se eu farei ela ou não. Mas nós temos uma semana então. Então a parábola do administrador injusto foi, em todas as épocas, uma das mais difíceis passagens do Evangelho para os intérpretes. Porque
como eu disse, dá a entender que o Senhor Jesus está incentivando, tá, a trapaça. Tá? Então nós vamos caminhando aqui. Os inimigos do cristianismo até mesmo utilizam-na constantemente como arma de ataque para explicar a falta de moral com que Jesus instruiu seus ouvintes naqueles momentos. Então, já adiantando, gente, o que Jesus estava fazendo era explicando a sagacidade, a esperteza, a inteligência, tá, das pessoas do mundo. Houve um período na história da igreja, 3 momentos, mas houve um período inicial que Paulo combateu, é quando a igreja não entendeu, tá, que ela deveria continuar trabalhando, ela deveria continuar investindo as pessoas, né? A vida normal até o arrebatamento, que é as 2 cartas de Tessalonicenses, onde Paulo se vê obrigado a explicar para eles, ó, vocês entenderam errado. O segundo momento é já perto da Idade Média, tá? Onde a igreja começa a se afastar para os mosteiros, onde eles começam a dizer, ó, as coisas do mundo é cruel, então nós não queremos. E por último foi já na entrada do iluminismo, século nosso atual, mas o ano 1902, 1903, onde um grupo de pessoas que vão ser chamadas de pietistas, ou pietismo, né? Eles começam a trabalhar essa mentalidade. Olha, toma a tua cruz, não se preocupe com nada, não procure investir, não procure comprar, porque nós não vamos deixar nada aqui. Até na questão da construção de igreja, eles falaram assim, por que nós vamos construir igreja se vai ficar para o diabo? Por que nós vamos ter uma casa boa se vai ficar para o diabo? E essa mentalidade não é a mentalidade que está nessa parábola. Talvez o Senhor Jesus, já vendo que essa possibilidade iria acontecer, porque creio e cremos que Ele é conhecedor de todas as coisas, e a palavra de Deus se faz verdadeira hoje, ontem fará amanhã, tá? Ele já coloca esse adentro para nós seguirmos a vida. Para nós seguirmos a vida. Há um versículo em Neemias, capítulo 8, versículo 10, já preguei nele, né, que todo mundo gosta de pegar só a última parte. A alegria do Senhor é a nossa força. Só que as pessoas esquecem de olhar o que vem antes. E o que vem antes é Esdras e Neemias dizendo, gente, vamos para cá de vocês, comam, bebam vinho. Bebam vinho, tá lá. Tá? Tenham um momento de lazer, vivam a vida. Tá? Mas saibam que esse é um dia que o Senhor fez para nós, que seria o sábado. E é interessante que mais tarde eles vão pegar o legalismo do sábado, né, e vão criar algumas regras, inclusive igrejas atuais, que pegam o legalismo do sábado, pessoas que pegam o legalismo do sábado, e esquecem de ver que nesse versículo, no sábado, nós somos convidados a viver em harmonia com a família, desfrutando do bem e do melhor. Então, nós precisamos entender que quando os inimigos do cristianismo vão pegar essa parábola e tentar acusar a falta de moral de Jesus, nós precisamos entender exatamente o que Jesus estava querendo dizer. É que nem esse versículo de Neemias, capítulo 8, tá? Que pessoas já falam assim, olha, Deus me incentiva a beber vinho à vontade. Está lá no... Tá, não é isso que está dizendo o texto. Está dizendo um momento de comunhão fácil, porque vinho era quase uma bebida muito popular. Então, quando a gente tenta tirar um versículo fora do contexto e colocar as nossas interpretações, se incorremos todos esses riscos, tá, gente? Então, o Senhor Jesus passa, nessa passagem, nessa parábola, fala aos seus discípulos com uma lição sobre administração. Nós vamos entender 2 questões aqui. A primeira é que ele já está percebendo que o seu ministério estaria chegando ao fim, ou seja, que ele já estaria caminhando inclusive para aquilo que ele veio, por isso que daqui a pouco ele vai falar, importa que eu morra, ou é importante que eu morra, e aí os discípulos não vão entender aquilo, Pedro não vai entender aquilo. Então, por um momento, ou por uma razão ou outra, ele já começa a perceber essa proximidade dos seus dias, e aí ele fala assim, gente, é como se ele estivesse falando assim, olha, você está vendo como é que o pessoal do mundo é esperto? Começa um loteamento aqui, é longe da cidade. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, gente, e eu deixei de fazer isso, né? Em 2000, tinha terrenos ali no Shopping Park, assim, a preços de banana. E me passou pela cabeça, tá? Nossa, e muitas pessoas da própria igreja, não faça essa loucura, isso é o fim da cidade. Quando nós falamos que tinham vontade de morar na Cidade Jardim, então, que isso? É do outro lado da cidade, não faça essa loucura.
Quantas pessoas que foram empreendedoras, eu também não tinha recurso, tá? Então vamos deixar por aí. Mas quantas pessoas que foram empreendedoras e compraram o terreno nesses bairros afastados e hoje estão vendendo por uma fortuna? Que se o dinheiro tivesse ficado aplicado, não renderia a valorização do terreno. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus está falando. Olha, gente, vai ter o arrebatamento, nós vamos voltar, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, presta atenção. Ó, o Tiago deu R$ 200, aposto que foi... Ah, R$ 200 o preço dos terrenos. Tiago, sabe o que eu pensei, Tiago? Quando eu falei assim, toma vinho, olha que o pastor te julgou, e toma vinho, né, você me deu R$ 200. Vamos voltar aqui, tá, Tiago? Desculpa aí, ô, Tiago. O pastor está me incentivando, João, eu vou dar um presente para ele. R$ 200, gente, é absurdo. Imagina os valores hoje. Tiago, se você souber mais ou menos um preço atualizado, pode colocar aí, eu vou seguindo isso daqui, tá? Então, quando o Senhor Jesus passa a ensinar isso, ele falou, gente, olha, sejam espertos, né? Trabalhem com isso. É o nosso caso da Monte Hebron, meu amado. Quando nós fomos comprar lá esse imóvel que é nosso, graças a Deus é nosso, porque na pandemia, já disse isso várias vezes, né? Enquanto nós estávamos construindo 165 mil, olha que coisa, hein? Muitas pessoas, muitas igrejas estavam fechando por falta de recursos para pagar os aluguéis. Mas eu me lembro que alguns pastores falam assim, não, mas esse bairro é escuro, esse bairro é de prostituição, esse bairro, ele... Pessoas até, uma pessoa da igreja uma vez, nossa, pastor, esse bairro é conhecido como o bairro da prostituição. Eu falei, por isso que a igreja tem que estar lá, para mudar aquela história e mudar esse bairro. Entendeu? Então, assim, é como se o Senhor Jesus tivesse falado assim, ó, tente ser um empreendedor, tente ver as coisas. Então, Jesus não louva tanto as atitudes do administrador, quanto a sua astúcia e sagacidade. Não prevê o futuro que precisará enfrentar. Ele não está louvando aqui a maneira como ele fez, mas ele está falando assim, você veja só, ele se preocupou. Ele teve um momento onde ele falou, peraí, isso aqui não pode acontecer. E é esse o convite que o Senhor tem que fazer para nós, tá? Então, se nós pudermos comprar uma casa boa, nós devemos fazer. Se nós podemos comprar um carro bom que vai dar menos trabalho, nós podemos fazer. É aquela questão assim, de se eu comprar uma coisa muito cara, luxuosa, vai ser ostentação. Tem situações que são ostentação mesmo, meu amado, mas tem situações que é prática. E na praticidade, às vezes, o barato sai caro. E é isso mais ou menos que o Senhor Jesus talvez estaria trabalhando aqui, tá? Então veja só, inicialmente tenhamos cuidado, tá? Para não extrair, eu ainda coloquei itálico, não extrair versículos desses, extrair lições desse versículo que não se pretende ensinar. Essa é uma das grandes questões da hermenêutica bíblica quando eu dou aula para os meus alunos. Nós não podemos extrair um versículo e fazermos as nossas interpretações segundo aquilo que nós pensamos ou praticamos. Muitas profecias se tornaram profetadas por causa disto. Uma das coisas que eu brinquei uma vez, né? Mas com uma roda de profeta, nós tínhamos terminado um congresso e uma pessoa falou assim, um dos profetas falou assim, e é um homem sério com Deus. Nossa, quando eu olhei para aquela pessoa, Deus mandou entregar a palavra de Jeremias, que ele vai conhecer as nações. Eu falei, poxa, tomara que seja a palavra tá atualizada. Ele falou, por quê? Porque quando Deus deu essa palavra para Jeremias, você conhecerá as nações, ali no capítulo 1, né? Que o Senhor fala, colocarei as minhas palavras na tua boca e você entregará e levará essas palavras às nações. Essa expressão no hebraico, eu falei para ele assim, não necessariamente a pessoa física, mas pode ser a mensagem que Jeremias estaria passando, que é o que acontece hoje. Vamos pegar a mensagem de Jeremias, não só está na China, Japão, Estados Unidos, Coreia e todas essas nações, tá, nos dias de hoje, inclusive no Brasil, mas também ela sobreviveu aos tempos e estações. Então a palavra se cumpriu pensando no que Jesus falou, sim, mas Jeremias nunca saiu de Jerusalém. Então, não dá para pegar essa palavra e dizer que o Senhor, quando usa esse texto para alguém, está dizendo que ele vai viajar e conhecer muitas nações.
Pode ser que um livro que ele vai escrever, uma palavra que ele vai falar, alguém que ele vai ajudar, vai percorrer muitas nações. Não sei se vocês entenderam, gente, eu fui um pouco prolixo, talvez, mas é a necessidade de nós tomarmos cuidado de pegar um versículo e dizer, olha, assim como Deus fez, vai ser. Tá? Outra questão, olha, assim como Deus foi com Jeremias, ele vai estar com você. Jeremias foi preso. Então a gente precisa entender o que é aquilo que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Eu posso até usar esse versículo, mas colocar o que eu vejo é assim que Deus está ministrando. Mas isso aqui é uma questão séria, né? Então, o administrador descrito por nosso Senhor não é apresentado como exemplo de moralidade, tá? Ele é claramente chamado pelo Senhor Jesus de um administrador infiel. Então, em todo momento, o Senhor Jesus deixa muito claro isso. Mas o que o Senhor Jesus vai enfatizar é dizer, olha, ele foi uma pessoa esperta, ele foi uma pessoa que soube negociar. E o Senhor Jesus está já preparando a igreja para a ausência dele e para o momento da perseguição. Então vocês vão ter que ser práticos. Tá? Vocês vão sofrer uma perseguição. O que vocês vão fazer? Vocês vão ficar enfrentando, vão morrer, vão fugir. Então talvez tudo isso poderia estar agindo ou agitando o coração do Senhor Jesus através do Espírito Santo nele. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é a preocupação dele em nos ensinar a sairmos dessa zona de conforto e de acharmos que pronto, que nem pessoa assim, e agora o Brasil, não vou comprar mais nada, não vou investir mais nada. Meu amado, é aquela parábola, tá, do vendedor, né, que é muito usado em palestras motivacionais, das dois vendedores de sapatos, né? Chegaram numa cidade onde ninguém usava sapato. Então um falou assim, liga para a empresa e fala, olha, eu estou indo para outra cidade porque aqui ninguém compra sapato. Ninguém usa sapato. Já o segundo vendedor liga para a empresa e fala assim, ó, dobre a produção porque eu tenho uma cidade inteira que provavelmente vão querer usar sapato. Então tudo é uma questão, e John Maxwell trabalha muito esses exemplos nos seus livros, né? John Maxwell é um palestrante evangélico, tá? Que trabalha muito na gestão de pessoas. Todos os livros dele são excelentes na questão de administração, liderança e gestão de pessoas. E ele tem várias ilustrações, tá? E essa daqui é de outro livro que eu peguei, mas ele tem outras que não vou colocar, mas que é dessa ideia. Depende, aquela história que você já deve ouvir falar do copo cheio, copo vazio. Um vê que o copo está cheio e outro vê se nosso copo está quase cheio. Então, talvez o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer é o seguinte: olha, haverá um momento de perseguição, haverá um momento de dificuldade, mas você veja esse cara aqui, ele já pensou lá na frente que ele também teria dificuldade e olha o que ele foi fazer, ele tomou precauções. Então, o Senhor Jesus nunca tencionou sancionar a desonestidade ou procedimentos injustos nos relacionamentos humanos, não só com esse indivíduo e em qualquer outra situação. O Senhor Jesus sempre teve a preocupação da questão certa. Por isso que muitas pessoas entendem que é uma parábola que contém um grande ensinamento, mas também nós precisamos entender que todas as parábolas são tiradas de situações reais, tá? Por isso que aquela parábola que nós vamos estudar ainda, se Deus quiser, do Lázaro e do rico, né? Quando um vai para o céu, outro vai para o inferno, e aquele diálogo ali que as pessoas, é uma parábola, não pode ser isso aqui. Mas existem algumas questões, principalmente na cultura hebraica, que nós vamos estar comentando quando chegarmos naquela parábola. Então, voltando aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer nessas parábolas, tá? Essa história pode ter acontecido ou pode não ter acontecido. Por ser uma parábola, eu entendo que é uma ilustração tirada de alguma situação real, em todas elas, todas elas, todas elas. Tá? E aí o Senhor Jesus trabalha. Então, esse administrador defraudou seu Senhor e transgrediu o oitavo mandamento. Tá? Então, o Senhor Jesus tinha consciência disso, senão ele estava incentivando a quebra do oitavo mandamento. E aí ele mesmo, e a própria palavra diz, né, se você quebrar um mandamento, você quebrou todos. Então não era isso em nenhum momento, nós estamos já enfatizando alguns slides, porque talvez se você um dia for estudar teologia, ou for, às vezes até ouvir palestra de algumas pessoas, que eu já escutei, eles colocam isso aí como se o Senhor Jesus Cristo estivesse incentivando, tá, a desonestidade, e o que em nenhum momento é isso. Tá? Então podemos sonhar também que a principal lição da parábola
Aqui sim, é a sabedoria de se prevenir contra o mal vindouro. Tá? Era como se você quisesse, literalmente, aquilo que Paulo fala. Nós precisamos aprender a remir o tempo. Paulo fala isso em Efésios. O que Paulo está falando em Efésios, quase que é a mesma ideia do que Jesus está falando aqui. A palavra remir, no grego, que Paulo usa lá em Efésios capítulo 5, ela significa ser um bom negociante do seu tempo, tá? E também ser um bom negociante dos seus bens. E também ser um bom negociante dos seus talentos. Então, nessa palavra negociante não é ganhar, não é lucrar, mas literalmente é saber administrar bem. Por isso que o próprio Paulo, depois em Colossenses, ele vai dizer o seguinte: olha, tudo que vocês fizerem, qualquer coisa que vocês fizerem, façam para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tá? E depois o próprio apóstolo Paulo, nessa coleção de cartas da prisão, tá? E isso foi em Colossenses, e depois em Filipenses ele vai falar: seja a paz de Cristo o juiz dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Né? Ele vai usar a palavra árbitro. Né? Então, é como se ele estivesse falando assim: olha, procure fazer, tá? Com sabedoria, porque os dias são maus. Tá? Administre bem as coisas que Deus colocou na tua mão. Tudo que você fizer, dê honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Tá? E a paz de Cristo será o árbitro, se você está acertando ou não está acertando. Meu amado, o nosso problema hoje é confundir um momento quieto, de quietude, com paz de Deus. A palavra eirene, tanto a palavra shalom, tá? Ela não significa uma situação passageira, significa uma situação de constante prosperidade e avanço. Por que eu estou falando isso? Porque quietude às vezes é confundida com paz. E às vezes eu posso estar fazendo uma coisa errada e o diabo tenta trazer uma quietude, uma paz falsa, e eu acho, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, então aquilo lá Deus está aprovando. E eu não paro para ver se eu estou tendo prosperidade, avanço. E uma das questões é quando eu abro o meu coração para aquilo que Deus pode e quer colocar nele. Então nós precisamos entender isso daí. Então a conduta do administrador infiel ao receber a notícia de sua demissão foi inegavelmente habilidosa e política, sim. E quando ele recebeu a notícia, imediatamente ele pensou: cara, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então, assim, ao contar a parábola do administrador infiel, Jesus quer nos ensinar sobre relacionamento, serviço e integridade. Por que integridade? Vocês vão ver no final, e eu só vou adiantar aqui, que no final todo mundo saiu ganhando. Quem devia saiu ganhando, o administrador infiel saiu ganhando, e o patrão ficou com uma fama de pessoa boa. Nós vamos chegar lá, tá? E isso são os rabinos que vão comentar sobre esse final dessa parábola, né? Então, certamente ele não pretendia dizer que a honestidade em relação ao dinheiro pode justificar nossas almas ou perdoar os nossos pecados. O que ele está falando, olha, porque esse administrador perdoou algumas dívidas soube usar bem o dinheiro, os pecados deles estavam perdoados. Não, não é isso que ele está dizendo, ele deixa muito claro isso. Tá? Por isso que ele vai trabalhar outros pontos. Mas sim que a desonestidade na utilização do dinheiro é uma evidência segura de um coração que não é reto diante de Deus. Então, esse administrador errou, tá? Porque ele estava roubando do seu senhor, tá? E depois ele faz um conserto que ficou bom para todo mundo. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, esse conserto que ele fez não invalidou o que ele cometeu de pecado. Vamos tentar contextualizar aqui. Era o que os rabinos e os fariseus faziam. Por isso que a mensagem é para ele. Caiu a internet aonde? A Rosângela está dizendo que caiu a internet. Tem alguém aí que está ao vivo? Voltou. Então deve ser aí, viu? Deve ter dado pico, viu, Rosângela? Bom, então o que deve estar em evidência aqui, o que o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui, ele está colocando assim que eu e você precisamos entender que os rabinos trabalhavam dessa maneira, os rabinos, os escribas e os fariseus.
Eles até faziam coisas injustas, tá? Mas eles pegavam e faziam um ato de bondade, tá? Vamos tentar contextualizar, fica mais fácil a explicação. A pessoa está lá, ela foi desonesta numa situação. Aí o Espírito Santo incomoda. Aí ela pega, vai lá e de repente faz um ato bondoso, dá uma oferta para uma obra de caridade, né? Vai lá no Hospital do Câncer e dá uma oferta generosa de um valor que ela roubou. É como se ela estivesse lavando, tentativa de lavar o dinheiro. Os fariseus faziam muito isso, tá? Porque os fariseus também, eles eram aliados a Roma, então eles praticavam muita injustiça, principalmente na questão de cobrança dos impostos junto com os saduceus. Tá? Então você tem os saduceus, os zelotas e os fariseus, essa tríade de classe, eles eram muito amigos de Roma. E alguns fariseus se tornaram administradores, cobradores de impostos. Tá? E eles eram desonestos. Só que de vez em quando eles iam lá para o templo e davam uma oferta. É como se eles estivessem lavando dinheiro. Tá? Um outro exemplo banal, o traficante, né, faz um tráfico grande, mas ele pega o dinheiro e dá uma oferta de caridade. É muito comum isso, né? Você vê na máfia italiana, nos filmes italianos, aqueles mafiosos indo para a igreja dando uma oferta para o padre. Ali no México, no filme ambientado no México, né, no Novo México, os traficantes eles vão lá dar uma oferta para a igreja. Isso já é cultural. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, o que esse cara fez, apesar dele ter sido esperto aqui e vantajoso para todos, não invalida o que ele cometeu de errado. E é isso que eu falei pro congresso de adolescentes ontem, tá? Da questão do relativismo, da questão da simplificação demasiada da caminhada com Deus, né? Eu falei muito sobre a sociedade contextualizada, né? Como eu disse, eu falei muito sobre o que nós estamos vendo, redes sociais. Foram um minuto, tivemos um momento de comunhão, muitas perguntas eles fizeram, graças a Deus, tá? Nesse congresso de adolescentes, eu trabalhei exatamente isso, sobre a sinceridade nossa no caminhar com Deus, tá? E fazer bom uso até das redes sociais. Tá? Então, ser um bom administrador, já tinha preparado esse estudo, alguma coisa é na minha cabeça. Então, a proposta de Jesus a seus discípulos é que também eles devem colocar em ação sua criatividade, serem astutos para prever o rumo que a dinâmica do reino deve tomar no meio da sociedade. Então, é uma pergunta: qual que é a dinâmica do reino de Deus para a sociedade? Tá? Qual é? Sexta-feira, bateram lá na porta duas pessoas, né? E eles falaram assim: nós fomos, né, numa igreja aqui perto, e ali eles falaram assim que eles não dão cesta, mas que aqui se distribui cesta, né? Eu fiquei chateado porque todos nós podemos estar fazendo isso, segundo, mas eu fiquei contente porque a igreja, e eu já disse isso várias vezes, é conhecido como um lugar de bondade, né? E aí eu tinha uma cesta lá, graças a Deus, né? E era uma cesta boa, consegui repartir, tinha leite, tinha bolacha. Daí eu consegui repartir para as duas famílias, né? E aí quando eu atravessei a rua, fui tomar um café lá na Selma, as pessoas estavam olhando e falaram assim: nossa, realmente a sua fama é verdadeira. Eu falei: que fama? Eu até achei que era outra coisa. Não, que a bondade nessa igreja. Ele falou que o senhor é bom, né? Mas eu falei: não, não sou eu que sou bom. Tá? É a igreja que é boa. Essa cesta aí não fui eu que comprei, foi uma pessoa que levou. Tá? Ainda levou leite, levou bolacha. Então, assim, são situações que vão mostrar, tá, a nossa participação na sociedade. Porque a igreja, ela foi chamada para participar. Tá? Você vê, é uma coisa simples demais, gente. A terceira idade faz pilates lá na igreja. E eu vi que cada um levava um celularzinho para. Porque eles têm que ouvir música, ritmo, né? Principalmente quando eles vão fazer alguns exercícios ritmados ali. E cada um levava um celular. E às vezes o celular acabava a bateria, não tinha internet. O que eu fiz? Eu providenciei uma caixinha JBL. Nossa, vocês não têm ideia da alegria das senhoritas, né? Nossa, pastor, agora dá pra gente ouvir. E tem um momento assim que eles deitam, né, para descansar e põe uma música de relaxamento, não sei como é que chama isso, né? Anti-estresse, vamos chamar assim. E eles não conseguiram escutar.
E de repente aquele som ambiente, assim, uma coisa tão pequena que é uma JBL que nós temos ali, que eu coloquei à disposição deles. Então, às vezes são pequenos gestos que vão marcar a sociedade como uma bondade da nossa parte. Então, ainda que o reino seja dos humildes e simples, isso não quer dizer que se possa construir de maneira ingênua. Não. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é: sejam sábios, aprendam a administrar os bens que eu coloquei nas tuas mãos, sejam eles materiais ou sejam os talentos que eu coloquei nas tuas mãos. Tá? Então, quando eu indico, né, algum advogado da igreja, essa semana indiquei vocês, para a pessoa que comprou um imóvel, tá tudo irregular, e ela falou assim, nossa, como que eu faço? Eu falei assim, eu tenho uma pessoa certa para te ajudar, né? Que é o Princípios, né? E aí, quando eu indico um advogado, ou quando eu indico, né, no caso, uma pessoa que trabalha com o serviço que o Thiago faz, né? Ele disse lá, viu, Thiago? Ele trabalha com isso, é isso mesmo que ele faz. Eu sempre esqueço. E eu falo assim, gente, mas eles são bons. Eu falo assim, olha, tem duas coisas que eu preciso entender. Primeiro, eles frequentam essa casa e eles escutam direto a palavra do Senhor aqui, então eles são bons. Segundo, se não forem bons, eles são minhas ovelhas, eu posso puxar a orelha. E o cara deu um sorriso, então eu vou contratar, vou contratar. Falei, isso mesmo, Andressa, obrigado. Mas o cara acertou, viu, Andressa? Ele é despachante imobiliário. Falei, é isso mesmo que eles são. Então eu vou procurar ele que o senhor está indicando. Então, quando nós olhamos para tudo isso, meu amado, eu tenho prazer. Você já pensou se alguém, o senhor conhece alguém que trabalha nessa área? Olha assim, eu conheço, mas eu tenho vergonha de indicar. Você já pensou? Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, que eu e você precisamos construir, aprenda essa frase, a nossa reputação. Precisamos construir a nossa reputação para que o reino de Deus seja glorificado. Para que as pessoas possam dizer, aqui é uma igreja evangélica séria, esse pastor é sério, essas pessoas que frequentam aí é sério. Isso nós precisamos avançar. Então, primeira concepção, Jesus pretendia fornecer aqui somente um exemplo de sensatez. Para isso apresenta a ilustração, e por isso que Jesus vai usar, olha, os filhos do mundo. Ele já começa dizendo, olha, os filhos do mundo, ou seja, aprendam com eles, os filhos do mundo. Não diz que nossos irmãos, ele não vai usar nem outra expressão, tá bom? Segunda questão, o homem rico é um senhor que vive longe de suas terras, que confiou a outro a administração de sua propriedade. Aqui sim, existe uma probabilidade de que esse servo infiel pode caracterizar algumas pessoas. E o Senhor Jesus, sendo o proprietário dessas terras e delegando para nós, tá? Amém? A Nessa Excelência que tem feito a diferença para a verdade. Delegado a nós, tá? Para que sejamos administradores. Por isso que muitas pessoas entendem que esse jovem, esse dono é o Senhor Jesus, e essa pessoa que é o administrador infiel representaria ou os fariseus ou os escribas. É mais aceito os fariseus, tá, gente? Então, assim, por isso que eles ficaram revoltados. É porque o Senhor Jesus falou assim: olha, coube a vocês a administração das coisas que pertencem ao meu Pai. E olha o que vocês têm feito, vocês têm sido infiéis. Tá? Porque se os escribas interpretavam a lei, os fariseus iriam praticar. E na hora que eles praticavam, principalmente aqueles que eram cobradores de impostos, eles agiam de má fé. Se lembra o ódio que a sociedade tinha de Zaqueu? Eles agiam de má fé, eles agiam com pretensões pessoais. E quantas vezes, vamos contextualizar hoje, tá? Que nem quando eu fui pregar ontem lá no Maduque, né, o comentário, eu escutei por um acaso, porque eu fui tomar água, aí a pessoa estava de costas assim, falou assim, você vê, né? O pastor Silas veio aí, olha que palavra poderosa, coisa tremenda, e ele não cobra. Agora, o outro lá que ficou falando só do coaching, do que ele é, do que ele não é, do que ele fez, cobrou tanto. Quando eu olho para isso, meu amado, eu fico pensando assim, né? Como que algumas pessoas, de uma certa forma, mercantilizaram o evangelho. Eu não estou dizendo que eu não recebo ofertas, tá? E oferta pode ser R$ 20, tá? Então, oferta não tem valor. Mas eu estou dizendo quando você. Porque tem pregadores, sim.
né? Tem um pregador da nossa cidade que queria trazer um outro que é muito meu amigo, e eu falei, meu, mas você tem ideia de quanto ele vai cobrar? Aí eu falei o valor, ele falou, louco, pastor. Eu falei, não, esse é dele. Aí ele quer passagem aérea e ele quer ficar em hotel. Então você pode colocar aí mais uns 20 a 30% sobre esse valor. Não, mas é um absurdo. Eu falei, pois é. Então talvez seja isso que o Senhor Jesus já estivesse falando, ou não. Mas eu penso que nós precisamos pensar nos nossos dons e talentos. Então Jesus virou as mesas dos fariseus depois dessa palavra, enfatizando que, embora ele enchesse de orgulho por conhecer a vontade de Deus e seguir a lei, eles batiam isso no peito, né? Você lembra daquele outro que entra lá no templo, Senhor, eu sou, ele não sou como este publicano, esse pecador, quer dizer, ele bate isso no peito, né? Então eles se vangloriavam. Isso, na verdade, estava muito longe de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Por quê? Porque no caso dos fariseus, eles estavam negociando a fé e eles estavam falando algo e não estavam vivendo esse algo. É a dissimulação religiosa, meu amado. Eu também prego muitas coisas que eu não consigo viver, mas eu tenho consciência disso e eu procuro forças no Espírito Santo para vencer. Agora, qual que é a diferença entre você estar, porque o próprio Evangelho de João fala, se você não comete pecado, você é um mentiroso. E uma mente cauterizada que Paulo vai combater lá em Coríntios, tá? E em Gálatas também, mas principalmente em Coríntios. Que o temor de Deus significa que eu tenho falhas, mas eu tomo consciência das minhas falhas e eu digo para mim mesmo, Senhor, eu preciso vencer, eu não quero continuar isso porque isso te entristece. E a outra questão da mente cauterizada, não, você não está nem aí para isso. Então, isso nós precisamos entender e aplicar. Então, vamos à primeira cena aqui, a denúncia. Tá? Agora que nós entramos, que oração, gente? Puxa, nossa, 10 anos. Nós entramos na primeira cena aqui, que é a denúncia. Gente, nós vamos acabar muito tarde hoje, hein? Mas vamos lá, tá? Somos os administradores dos bons dons de Deus. Gosto muito dessa frase. Nós somos sim os bons administradores. E amado, dons não é apenas consignado na questão de espirituais ou espiritualizado. Quando Deus me dá recursos para ganhar um dinheiro, ser um bom vendedor, montar uma boa empresa, montar um bom escritório, ser um bom médico, ser um bom advogado, não importa, eu preciso entender e saber que é o Senhor que está me abençoando. Quanto mais eu honrar ao Senhor, quanto mais eu valorizar isso ao Senhor, mais Deus estará me abençoando. Nós conhecemos uma pessoa, já disse esse exemplo, acho que uma ou duas vezes lá na Monte Hebron, tá? E esse é um exemplo. Só que essa pessoa tem convicção e ela orou e Deus falou com ela. Então não pegam esse exemplo para vocês, mas é um exemplo positivo. Como lá nos Estados Unidos a questão é feita por ano, quanto que recebe por ano, quando entra já as primeiras semanas do ano, ela senta e ela faz um cálculo. Quanto que eu gostaria, ela tem um escritório, tá? Quanto que eu gostaria de receber este ano? Vamos supor que ela queria receber 100 mil durante o ano todo, 100 mil. Então, ela já no primeiras semanas do ano, ela dá o dízimo de 100 mil, ou seja, 10 mil. Tá? Mesmo que ela não tenha, ela levanta esse recurso para dar, crendo que o Senhor vai abençoar. No caso dela, é uma mulher extremamente próspera e rica, tá? Porque ela cumpre isso daí. Mas Deus falou com ela. Aonde que eu quero chegar? É na fidelidade. É na fidelidade. E a fidelidade é tudo, meu amado. Eu sei que às vezes quando você tem uma empresa, fica muito fácil de, pastor, eu vou tirar o dízimo dos rendimentos da empresa, eu vou tirar do Prolabore. Eu sempre falo, ore e faça um valor diante do Senhor. Tá? E mesmo que esse valor seja acima do teu Prolabore, profetiza. Mas é entre você e Deus. Eu não vou na sua empresa, me mostra o livro caixa aí, eu vou calcular de maneira alguma, como todas as outras áreas. Né? Então a pessoa recebe uma oferta. Ah, eu devo dar o dízimo da oferta? Ah, a pessoa recebe uma herança. Eu devo dar o dízimo da herança? Meu amado, são perguntas para mim que infantis. Eu entendo que tudo aquilo que Deus nos coloca, eu tenho como obrigatoriedade na minha mordomia ser fiel naquilo. Então eu posso e devo sim, tá? Eu faço uma venda
comprei um carro com o meu dízimo, certo? Ou desculpa, com o meu salário, que eu já dei o dízimo, aí eu compro um carro. Eu vou dar o dízimo da venda daquele carro? Aqui é o Silas falando, sabe o que eu creio? Sim, sabe por quê? Porque quando você dá, mas eu estou dando duas vezes, porque eu dei lá atrás quando eu tive o recurso, né? E comprei o carro, e estou dando agora sim, porque você está declarando que você vai comprar algo melhor. Você está abrindo uma janela do céu sobre a tua vida. É dízimo dobrado, meu amado? É bênção dobrada. Então, não pegue isso como uma regra. Ore, seja um bom administrador. O Silas falou, mas é o Espírito Santo que tem trabalhado no coração de vocês, tá bom? Então, o rico fazendeiro que confiou a administração de seus negócios a seu mordomo é informado que este, no exercício de seu trabalho, estava defraudando seus bens. Ele recebe essa notícia, tá? A acusação de que ele usou a propriedade de seu patrão apenas para sua vantagem pessoal marca o início dessa parábola, como uma nítida acusação aos escribas. Tá? Veja só, aqui ele pega tanto os escribas quanto os fariseus e um alerta a seus discípulos. Então, os escribas recebem a palavra, eles ficaram estudando, eles colocam, vamos chamar assim, a operacionalidade da palavra nas mãos dos fariseus, e os fariseus erram, só que os escribas sabiam. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é aquela questão de você ser conivente com os erros. E é isso que está sendo colocado aqui. Então, o patrão não julga imediatamente segundo o que ouviu, sem antes realizar uma investigação que visará mostrar se os boatos ocorrem com ou sem razão. Esse patrão ele sai atrás para verificar. Sabe qual é a desvantagem que nós temos? Entendam bem o que eu vou falar. A desvantagem é que Deus não precisa fazer essa investigação. Ele já conhece o que está no nosso coração. Ele já sabe o que está no nosso coração. Ele entende o que Deus colocou nos nossos corações. Então, os fariseus e os escribas, que eram amantes do dinheiro e que, em sua religiosidade dissimulada, tentavam servir a Deus exteriormente, estética, e a Mamon interiormente, prioridades, tá? Imediatamente se revoltaram contra essa parábola. Então, exteriormente, eles mostravam uma questão assim de espiritualidade, mas interiormente havia no coração dele a cobiça. É mais ou menos assim, tá, amado? É, aconteceu uma vez só comigo, eu nunca mais voltei nesse lugar. Eu fui convidado, em Curitiba, fui convidado para pregar no lugar, estava sentado, aí o pastor que me convidou, aquelas igrejas mais tradicionais, que você sentava no banco da frente, olhando todo mundo, e aí ele olhou para mim assim, nossa, entrou um empresário aqui, aquele empresário cheio da grana. Eu pedi para o fulano fazer o dízimo, eu vou fazer, porque eu quero fazer um apelo para ver se ele dá uma oferta boa. É mais ou menos isto, tá? Então, que o Senhor Jesus Cristo está falando. Sabe por quê? Porque os escribas e os fariseus, e era o tempo de Caifás. Quando o Senhor Jesus entra e pega o chicote, derruba aquela banca toda lá, por quê? Porque eles estavam negociando isso daqui. O Flávio José fala que o genro de Caifás, quando recebia uma ovelha boa para o sacrifício, ele falava assim, nós vamos sacrificar, o cara fazia todo o ritual, mas quem sacrificava nem sempre acompanhava o ritual. Só que entre pegar aquela ovelha na entrada ali e até chegar no altar, ele trocava, botava uma manca, uma com defeito, e pegava aquela boa e ficava para ele. Ele falou, não, isso aqui eu posso vender por dinheiro. É essa religiosidade simulada que o Senhor Jesus Cristo está combatendo. E é interessante que os escribas e os fariseus entenderam, tá? Porque quem tem culpa no cartório entende o recado, tá? Então Jesus lhe diz quão detestável eles são e as pessoas que se justificam a si mesmo eram aos olhos de Deus. O que ele está dizendo aqui assim é o seguinte, olha gente, se o Espírito Santo, vamos colocar em outras palavras, eu falei isso para os adolescentes ontem. Para quem não sabe, eu preguei ontem no congresso da Umaduc, né? Eu falei assim, olha, se alguma coisa vier inquietando o coração de vocês que está errado, não é o diabo. Pode ter certeza que é Deus. Tá? Então, às vezes, nós precisamos entender que o Senhor nos inquieta para que possamos caminhar nas coisas corretas. O problema nosso, por causa da cauterização, por falta de tempo, que na realidade é um tempo mal administrado, nós temos 24 horas, como sempre a humanidade teve, e grandes homens do Senhor tinham tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, é uma questão de administração, e aí nós podemos
Podemos e devemos pedir sim, Senhor, ensina-me a remir os dias, como Paulo nos aconselha. Então, quando uma pessoa tenta justificar os seus erros, eu fiz isso porque aquilo outro. Meu amado, não tem como. Eu já contei qual é a minha falha, né? Às vezes no trânsito eu me irrito. Mas quando vem aquela irritação, na hora eu falo, Deus, não importa se o cara fechou, se o cara não deu seta, se o cara estava no telefone e abriu o sinal e ele está lá no telefone, não importa. Eu estou errado, porque domínio próprio é coisa séria. Então, é uma questão da gente entrar para nós mesmos e dizer, pera, não é olhar se o outro está errando, Senhor, falta de domínio próprio, eu preciso disso da minha vida. Então, o mordomo infiel é apanhado pelas cordas do seu pecado. Aquilo que ele fez às ocultas veio à tona e o que ele tramou nos bastidores apareceu à luz do dia. Então, há essa questão aqui. Então, o homem rico exigiu um relatório detalhado de seus haveres, possivelmente para que o próximo administrador tivesse dado exato desde o começo. E aí ele começa a cobrar esse cidadão, tá? Embora o senhor tenha demitido o administrador, ele lhe dá tempo para prestar conta da administração. Aqui é a grande questão. Ele teve tempo para cuidar da sua administração. Então ele teve um tempo aqui. E é esse tempo que ele vai usar, que o Senhor Jesus Cristo vai falar. Então o administrador vale-se desse tempo para conquistar as boas vontades de outras pessoas em cujas casas eles poderiam trabalhar. E ele começa a fazer uma análise aqui. Ele começa a ser um cara prático nas coisas que Deus colocou para a vida dele. Ele começa a ser uma pessoa prática com o recurso, com a empresa, com o escritório, com os dons, com tudo que Deus colocou para a vida dele. Tá? O administrador, assim, usa aqui a autoridade de seu senhor, embora não possa mais exercê-la legalmente, mas ninguém sabia, para garantir o seu futuro e a sua dignidade. Então, sua mente é um turbilhão de coisas e ele cogita algumas possibilidades para sobreviver após a demissão justa por causa de sua injustiça, como trabalhar na terra ou mesmo mendigar. E ele começa a falar, gente, aonde que eu vou trabalhar? O que que eu sei fazer? Eu não quero mendigar o pão. Então, como ele poderia suprir sua previdência social? Ele teve uma ideia de que como poderia granjear amigos, tá? Que lhe mostrariam bondade quando eles tivessem necessidade. O esquema foi o seguinte: ele foi para cada um dos devedores do patrão e perguntou quanto que ele devia. E aqui quem leu a palestra sabe. Então, o administrador assim vai a casa e inicia as negociações para garantir assim o seu futuro. Ele começa essa negociação pensando no seu futuro. O salmista fala verdadeiramente com relevância: Senhor, tu me sondas, sabes o quanto me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Então, esse administrador ele foi pego porque alguém delatou, né? Mas, no caso, nosso Senhor sonda os nossos corações, tá bom? Gente, eu vou deixar aqui para domingo que vem, a cena 2, parte 2, a negociação. E aqui nós vamos ver como que ele faz essa negociação, que lições que nós podemos tirar dessas negociações e como que Deus pode continuar falando nas nossas vidas, né? Através dessa parábola, que nós retomamos elas no nome de Jesus. E já comecem a orar, né? Não precisa colocar aqui, pode me mandar pelo WhatsApp, algum assunto que você gostaria de estudar no aulão. Ainda faltam algumas parábolas, mas dependendo do assunto eu tenho que preparar bastante, tá bom? Amados, que Deus abençoe, culto presencial, quem puder estar, nós teremos uma surpresa que é o telão lá na igreja, nós conseguimos arrumar um monte de coisas ali, a igreja está cada dia mais linda, então vai lá e veja o quanto Deus tem nos abençoado. Amém? Deus abençoe, até a noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 40. Esperei com paciência do Senhor, né? Não. Amém.